Oiê, sejam muito bem-vindos a mais uma aula por aqui. Nós vamos falar hoje de um tema, inclusive, que aflige muitos corações das psicólogas e dos psicólogos infantis, né? É uma pergunta muito recorrente que aparece por aqui. Gabi, a criança não quer entrar na sessão ou ela não quer entrar sozinha na sessão. O que eu faço? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Vou dar algumas dicas para vocês, mas eu acho importante a gente iniciar buscando ampliar essa compreensão, né? Em relação a esse comportamento, tá? Em não entrar, né, na sessão. Primeiro de tudo que nós precisamos lembrar é que muitas vezes, na maior parte das vezes, este comportamento de não entrar sozinha na sessão pode já estar relacionado à queixa principal. Então, a gente precisa sempre se atentar. Qual é a queixa principal, né, do meu paciente, que os pais apresentaram aqui pra mim? E talvez, gente, diante, né, dessa queixa principal, nós já podemos, inclusive, ter um pinguinho de previsibilidade do que pode ser que aconteça. Inclusive, na anamnese, quando eu tô lá checando, né, a queixa principal e todas as outras informações hiper relevantes, né, dentro do processo da criança, eu já pergunto para os pais: vocês acreditam que ela vai entrar sozinha na sessão? Tem pais já que falam assim: eu acho que ela não vai entrar sozinha. Inclusive, eu te perguntar se tem problema eu entrar junto, né? Eu acho que ela entra porque na outra profissional, enfim, ela entrava. Então, eu gosto já de entender um pouquinho até como essa questão em outros lugares que a criança vai, e para que eu tenha esse sinalzinho, sabe, de previsibilidade mediante a isso. Mas geralmente quando as queixas, né, são relacionadas à timidez, né, a dificuldade de se separar de um dos responsáveis, né, nós temos inclusive o transtorno de ansiedade de separação, né, que é a dificuldade extrema, né, que acarreta inclusive prejuízos significativos para a criança, quando ela não consegue se separar do cuidador, né, de uma figura de referência, enfim, não necessariamente que seja a mãe, mas na grande maioria dos casos é a mãe, né? Então, quando a criança tem essa dependência ou um funcionamento mais introspectivo, acaba ali que pode ser que no início ela não entre com tanta facilidade sozinha ou que ela nem entre sozinha na sessão. Então, a gente já precisa se atentar que mediante algumas demandas, nós podemos esperar algumas coisas dessa criança. E isso é algo que nós precisamos levar em conta, né? Porque a gente vai estar já compreendendo e respeitando o funcionamento dessa criança. Então, se ela está em sofrimento por conta dessas queixas, a última coisa que nós psicólogos, né, devemos fazer é ocasionar mais sofrimento. Por exemplo, forçá-la a entrar sozinha. Isso jamais aconteceu aqui. E eu diria que jamais deveria acontecer, tá? Dentro dessas sessões. A psicoterapia é para ser um lugar de segurança para a criança, onde ela se sinta respeitada, onde ela se sinta acolhida, onde ela sinta que esse espaço é direcionado para ela. Então, como a gente vai ensinar para a criança que esse espaço, ele é seguro, acolhedor, respeitoso, né? Que eu estou ali diante dela, respeitando o tempo, os limites dela, forçando ela a estar aqui pela primeira vez, né? Então, é muito importante que a gente se lembre que cuidar dessa primeira, né, sessão, desse primeiro momento, né, de contato é super importante. É aqui, muitas vezes, que a gente pode ganhar ou perder a criança. Então, primeiramente, precisamos levar em consideração a queixa e compreender, né, que se não entrar sozinha, vai nos sinalizar alguma coisa e nós precisamos estar atentos a ela. Isso já é informação, né, para o processo. E aí, quando a criança chega aqui, muitas vezes, né, eu já me preparo, inclusive, para os pais estarem entrando na sessão. Eu adoro quando os pais estão aqui juntos na sessão. Inclusive, eu adoro também fazer, né, realizar ali as sessões vinculares, sessões conjuntas, sessões entre irmãos, entre as famílias, enfim. Então, já me preparo muito para isso, tá? Eu percebo que para muitos psicólogos,
os pais estarem dentro da sessão é um problema. E eu não consigo entender muito isso, gente. Eu tenho a sensação que a gente tem mais receio de estar sendo analisado, de ter que talvez ter o nosso trabalho ali, né, sendo monitorado. E esse não é o intuito, né? Inclusive, quando os pais entram na sessão, nós já precisamos utilizar desse momento para buscar compreender outras informações, né? É uma maneira da gente trabalhar, inclusive, já com essa família inclusa no processo. Eu só consigo pensar em benefícios, tá? Então, acho que é importante a gente se atentar, senão é uma insegurança nossa, de não estar querendo que os pais estejam na sessão, por algumas inseguranças, por algumas questões voltadas, né, para talvez nós estarmos se sentindo ali, né, de fato sendo avaliados, enfim, talvez a nossa questão profissional esteja sendo impactada ali, né, uma insegurança, algo que a gente precisa trabalhar internamente, que não vai ter necessariamente a ver ali com a situação. Nós não podemos, por exemplo, deixar, né, de dar o melhor para a criança, que é estar muitas vezes a primeira sessão com os pais, né, ali dentro desse momento, por dificuldades nossas, né, muito antiético, inclusive da nossa parte, a gente não ter esse exame de consciência e buscar, né, trabalhar as nossas dificuldades para que a gente consiga ofertar o melhor trabalho do mundo para o nosso paciente, tá? Claro que todos nós vamos ter os nossos problemas, nossas inseguranças, mas é da nossa responsabilidade trabalhá-los fora da sessão do nosso cliente, né? E aí, gente, eu já me preparo para isso, porque eu sei que pode acontecer. Inclusive, eu já aviso os pais na anamnese, quando eles me perguntam, né, Gabi, teria algum problema, né, eu estar aqui junto com ela. Já adianto que não, né, que a gente pode sim fazer uma tentativa, mas tudo bem se a criança ela não quiser entrar sozinha. Mas eu sempre vou na recepção, né, e eu fico um tempinho por lá. Então, eu abaixo, converso com a criança, eu me apresento lá na recepção mesmo, diante dos pais. Falo que os pais já conheceram a minha sala, que a minha sala tem alguns itens, vou falando algumas coisinhas que tem na minha sala, para ela chegar aqui, né, e já se identificar. Por exemplo, eu falo, olha, na minha sala tem uma casinha, tem um arco-íris, tem um lugar para pintar, porque quando ela chega aqui, ela já bate o olho. Tem a casinha, né, essa daqui atrás, tem um arco-íris, ela já vai conseguir identificar que tudo que eu falei é verdade, né, que eu posso sim ser uma pessoa confiável, que eu tô dando indícios de ser uma pessoa confiável. E aí eu vou, né, conversando ali com ela na recepção. E depois de um tempo, né, eu pergunto se ela gostaria de conhecer a minha sala. Caso ela queira conhecer a minha sala, eu a acompanho. E aí, geralmente a criança vem comigo, eu não fecho a porta, a princípio, eu mostro ali a minha sala. Olha, tá vendo o arco-íris que eu te falei? A casinha e tudo mais, né? Tudo bem se você ficar aqui comigo um pouquinho pra gente conversar, pra gente brincar um pouquinho, pra eu te mostrar mais coisas que tem na minha sala. E aí a criança, né, geralmente fala, beleza. E aí eu falo, tudo bem se eu encostar a porta então? Porque o ar tá ligado, né, senão a gente vai ficar com muito calor, porque geralmente aqui a sala fica bem quente. Mas se você precisar, né, ir lá com a sua mãe de novo, eu vou abrir a porta sem problema nenhum. Caso você queira, eu posso deixar a câmera aqui pra você ficar vendo, sua mãe e seu pai. Eu tenho câmeras na recepção, então isso me ajuda muito. Eu deixo às vezes no celular e a criança fica vendo o pai e a mãe ali, na princípio, né, nessas primeiras sessões. E aí a gente consegue fazer a sessão. Geralmente a criança, conforme vai brincando, ela vai conseguindo ali, né, estar junto comigo os 50 minutos. É muito difícil eu liberar uma criança antes desse período. Quando a criança, mesmo com todo esse processo, não entra sozinha na sessão, aí eu convido os pais a estarem juntos, né, com ela nessa sessão. Então eu pergunto, olha, o que você acha da gente convidar então sua mãe para ir junto com você hoje conhecer minha sala? E aí ela pega, geralmente a mãe vai junto, né? E aí eu vou apresentando, eu faço essa mesma apresentação, eu falo das regrinhas da sala, eu falo quem eu sou. Da mesma maneira, gente, é o meu trabalho, me sinto muito segura fazendo isso diante dos pais. Inclusive, eu até pergunto pros pais algumas coisas também, eu coloco eles, tá? Junto, nesse momento. Eu não deixo eles sentados num canto e a criança aqui na minha frente e fingindo que o pai não tá aqui. Né? Não, eu chamo eles pra entrar de fato nesse momento. Pai, mãe, e aí, vocês sabem? Se já foram no psicólogo, a gente fica conversando um pouquinho sobre isso para que todo mundo esteja junto ali nesse processo. E aí a gente vai fazendo as mesmas coisas que eu faria se o pai ou a mãe não estivesse ali presente.
essa primeira sessão, como eu já fiz uma aula aqui contando, né, tem os seus objetivos e eles não são impactados de maneira significativa, muito pelo contrário, né, quando os pais estão presentes dentro da sessão. E aí uma outra coisa, né, que é importante, é que pode ser que as próximas sessões as crianças consigam entrar sozinhas ou não. É legal a gente sempre dar essa possibilidade. O que você acha da gente ficar sozinha, entrar, né, sozinhas, eu e você hoje, pra gente brincar, conversar, enfim, de outras coisas? Pode ser que a criança vá querer ou não, mas é importantíssimo você lembrar. Isso vai mostrando, né, muitas vezes a demanda da criança, ela tá comunicando algo com isso. Pode ser que você fique muitas sessões realizando ali trabalhos com a família estando juntos. E aí é importante que você vá pensando em manejos que incluam essa família. Então, se a demanda dela é X, como eu posso trabalhar essa demanda X utilizando toda a família que estiver comigo neste momento? E aí a gente vai adaptando, a gente vai trabalhando essas questões, unindo essa família ao processo durante a sessão. Os jogos, a família pode jogar junto, a mãe pode jogar junto, o pai pode jogar junto. As sessões conjuntas, gente, elas são riquíssimas. E a gente pode utilizar as mesmas coisas da sessão conjunta nessas sessões. A gente pode ir adaptando e linkando, né, a demanda com esse momento riquíssimo que é os pais estarem presentes na sessão. Uma outra dica também é, às vezes, vocês combinarem, né, de fazer alguma surpresa um pro outro. Então, ó, o pai ou a mãe vai fazer um desenho, eu vou fazer um desenho e você vai fazer um desenho. Ninguém pode ver o desenho de ninguém. Então, a gente vai ter que ficar cada um no cantinho da sala. E aí, aos poucos, você pode ir dando a possibilidade da criança fazer essas surpresas. E como é uma surpresa, o pai ou a mãe não pode ver. E aí, a gente combina. Então, ó, vamos lá comigo na sala, a gente faz a surpresa lá e traz pra mãe aqui pra ela ver. E aí, você vai conseguindo, aos pouquinhos, ter estes momentos sozinho com a criança. Já teve uma vez também, que era Dia das Mães, que a gente foi fazer uma pulseira. E aí, a criança ficou aqui, fez a pulseira, depois foi lá pra entregar pra mãe. Então, a gente foi começando a construir o vínculo de confiança aos pouquinhos. Mas de maneira nenhuma eu forcei. Eu dei ideias, né, que fazia com que essa separação fosse necessária, mas de maneira alguma foi algo forçado, tá? Então, as questões que eu acho cruciais, né, da gente lembrar é que a terapia é para ser um ambiente seguro, acolhedor. Então, não faz sentido algum a gente forçar uma criança a estar aqui com a gente se sentindo completamente insegura, desestruturada, né? E não estando se sentindo confortável. O processo não vai para frente. Segundo, as sessões com a família podem ser riquíssimas se você levar em conta, né, a demanda da criança, fazer esse link, dar esse espaço para a família e não se sentir ali, né, expondo as suas dificuldades diante deste momento, tá? Outra questão, a gente pode sim utilizar, né, recursos para ir fazendo esse afastamento gradual e que a gente também vá conseguindo gradualmente construir o vínculo com a criança com essas ideias onde cada um precisa estar em um ambiente para não ver a surpresa que o outro está fazendo, né? É uma dica bem legal para ir trabalhando com as crianças que têm dificuldade de estarem sozinhas na sessão. E claro, para finalizar, sempre lembrar, né? Tudo que a criança faz, a forma com que ela se expõe, a forma com que ela se comporta no mundo, né? Vai nos trazendo muitas informações. Tudo isso é comunicação. Ela nos comunica algo com esse comportamento. Não só com esse que a gente está comentando aqui no vídeo, mas com todos os outros. E isso precisa ser levado em conta no momento que a gente passa, né, a atender um paciente, uma criança, um adolescente, enfim. A gente precisa entender o funcionamento dessa pessoa no mundo e levar isso em consideração. Isso é respeito, gente. Isso é a base, coisas assim, mínimas, básicas, óbvias, que a gente precisa levar em conta, que muitas vezes a gente não leva, por inseguranças nossas, tá? Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, espero que tenha ajudado e feito sentido aí pra vocês falar um pouquinho sobre esse tema. E nós nos vemos na próxima aula. Super, super beijo!